pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. Lembra que nós já trabalhamos sobre os relevos, o clima, né? Na nossa última aula de geografia a gente viu sobre o clima, o tipo de clima, como que o ambiente muda conforme as estações do ano, né? Os movimentos de rotação, translação, tudo isso. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vegetação. Professor, o que é vegetação? Vegetação é o conjunto de plantas de um determinado local. Quando eu falo determinado local, pode ser de uma região, né? Região norte, nordeste, sudeste. A região pode ser ali dessa região que a gente mora, aqui nesse que predomina um pedacinho do Maranhão. Vai depender de que tipo de vegetação. Então, hoje nós vamos conhecer algumas vegetações predominantes aqui no nosso país. E nós vamos começar pela caatinga. Caatinga, não é caatinga, tá, meus amores? É caatinga mesmo. É o nome dessa vegetação. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre ela? Ela está localizada no Nordeste brasileiro e uma parte no Sudeste. Então, uma parte no Sudeste, mas ela predomina mais no Nordeste. E nós moramos em que região? Na região Nordeste. Então, na nossa região predomina bastante esse tipo de vegetação. Como que é essa vegetação, professora? Ela tem o clima semiárido e, sendo assim, sua vegetação é adaptada à escassez de água, a algumas formações de arbustos e cactos. Quando eu falo escassez de água, já imagino que seja um ambiente seco, porque falta água. Escassez quer dizer que falta, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. E aí ela diz que existe algumas formações de arbustos, aquelas árvorezinhas bem rasteirinha, e os cactos, que são vegetação própria para viver nesses ambientes quentes, né, da caatinga, certo? E aqui nós temos a caatinga brasileira, como eu falei para vocês. Olhem aqui os cactos. Tem pessoas que têm esse cactuzinho em casa, tem essa plantinha tipo, bem parecida, mas não é essa que é aqui da caatinga, não, tá? Essas aí são, nessa vegetação aqui, em alguns estados da região Nordeste, que predomina bastante, essa vegetação, ela serve de alimento para os animais, principalmente para os gados, para as vacas, né? Porque como a vegetação é muito seca, e essa plantinha aqui, né, o cacto, ela resiste bastante a esse seco, então ela é verdinha, ela serve para alimentar os animais. Olha as arvorezinhas que eu falei lá no finalzinho, ó. Pequenas árvores, pequenininhas também, bem secas. Observem aqui, né? Tem algumas serras aqui. Então, essa aqui é um modelo de caatinga. No livro de vocês vão encontrar imagens parecidas. Eu tentei fazer tudo para colocar imagens bem parecidas para vocês compreenderem. E lá no livro também está bem explicadinho, mas aqui eu estou dando umas explicações verbais, assim, bem mais para vocês compreenderem. Qualquer dúvida na hora da atividade, você volta no vídeo, vai no livro, manda uma mensagem para a professora perguntando, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Então, nós já conhecemos a caatinga, não foi? Agora, nós vamos conhecer o cerrado. Olha só a imagem do cerrado. Ela é uma imagem também um pouco seca, né? Um pouco diferente da caatinga, com árvores retorcidas. Olha só o jeito das árvores aqui. São árvores de troncos retorcidos, né? De caules. Existe árvores, existe plantinhas rasteiras também aqui, ó, menorzinhas, tá? Essa aqui é o cerrado. Então, o que é o cerrado, né? Ele é localizado na região central do Brasil, composto por uma vegetação de árvores com troncos retorcidos, como eu já expliquei, cascas grossas, vocês viram lá, folhas pequenas, vocês também observaram na imagem, e uma área devastada, principalmente para a plantação de soja. Então, professora, então essa vegetação lá nesse ambiente serve para plantação? Serve. Vocês viram que lá na caatinga tem o cacto, né, que serve como alimento para os animais. Então, cada vegetação, ela tem sua qualidade, né? Como lá o ambiente é seco na caatinga, Deus permitiu com essa plantinha que sobrevivesse nessa seca tão grande que já servia de alimento. E aqui também, no cerrado, é uma área devastada principalmente para a plantação de soja, ou seja, ela é uma área adequada para a plantação de soja. Aqui na nossa região, aqui próximo, nós temos a cidade de Balsas,
né? Que é uma cidade que produz bastante soja. Então, lá é uma vegetação de cerrado, né? Que ela tem árvores pequenas, então lá os agricultores desmatam, passam os tratores, fazem todo o processo para receber a plantação da soja. Aqui na nossa região a gente tem um pouquinho desse setor aí na cidade de Balsas, no Maranhão, que é uma cidade que fornece bastante soja, né? Onde ela produz bastante. Pessoal, agora nós vamos conhecer uma vegetação brasileira muito linda, diferente. Essa daqui ela é conhecida como mangue, manguezal ou mangue. Professora, como que é isso? Eu trouxe duas imagens. Era difícil de capturar a imagem, no livro de vocês ela está um pouquinho mais nítida. Mas vocês vão observar. O mangue, ele é um encontro de água doce com água salgada, ou seja, o encontro da água de um rio com a água de um mar. Ele se encontra em determinado ambiente e gera essas plantas aqui. Aqui é como se fosse uma lama. Não sei se vocês já viram aquelas reportagens onde passa as pessoas procurando caranguejo, aqueles caranguejos, aí desce, coloca a mão lá no profundo daquela lama. Então, aquilo ali é uma região de mangue, manguezal. E ela tem esses tipos de... Essa vegetação dela é assim. As raízes, elas não ficam tão bem fixadas, né? Não fica fixada no solo, é dentro desse, vou dizer uma palavra assim para vocês compreenderem, lama, mas não é lama, é chamado de mangue, né? Que é o encontro da água doce com a água salgada, que vai gerar isso aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui uma árvore bem alta, as raízes bem longas, metades dentro dessa água aqui suja, não serve para banho. Quem de vocês já foi em Salinas, tem uma parte que eu achei muito interessante. Quando a gente vai em Salinas, tem uma parte que a gente vai conhecer uma praia de um lado lá, e a gente passa por uma ponte e a gente vê essa parte de mangue aqui. Tem uma parte de mangue, ou seja, Salinas a gente sabe que é praia, né? Mar. Mas então ali, quando a gente vê, observa-se então que teve um encontro de um rio com a água salgada e gerou aquele mangue. Deu esse choque aí no ambiente e gerou essa vegetação onde é preferida dos caranguejos. Tá bom, pessoal? Como eu já tinha explicado no slide anterior, que eu falei sobre o mangue, né? O mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças, denominadas manguezal. É mangue, chamamos de manguezal. Alagadiças e muitas fica água naquele ambiente, de preferência, o encontro da água doce com a água do rio, com a água do mar. É um ecossistema costeiro e demasiado úmido, ou seja, bastante úmido, que é aquela imagem que eu mostrei para você, que a gente dá a intenção que é lama, né? Presente nas zonas tropicais e subtropicais, certinho? Essa daqui é uma vegetação linda, que eu tenho muita vontade de conhecer, eu creio que vocês também. Mas não é uma vegetação de fácil acesso. Essa daqui é a vegetação de floresta. Professora, como que é uma floresta? Floresta ela é composta por árvores muito altas e bem próximas umas das outras. As árvores nascem perto umas das outras. Professora, as pessoas plantaram a floresta? Não. Na floresta, as plantas são nativas, ou seja, elas nasceram por conta, né? A natureza, Deus permitiu. Então, existe florestas no Brasil? Sim, existe, e elas são preservadas. Tem aqueles ambientalistas que fazem tudo para proteger. Então, eu trouxe dois modelinhos de floresta para vocês. Essa aqui vista de cima, né? A vista de cima, com certeza foi tirada foto de um avião, um helicóptero, né? A gente está vendo só por cima da floresta, nós estamos vendo as árvores em cima. E aqui eu trouxe a foto na floresta tirada assim por dentro, para vocês observarem como que eu falei que elas são plantadas, elas são muito próximas umas das outras. Olha só as árvorezinhas, ó, pertinho umas das outras. Olha só, ó, olha só, aqui é uma árvore, aqui já é outra árvore, aqui é outra. Então, aí você vai olhando aqui floresta dentro, elas são muito próximas. Tem árvore de todo tamanho, aliás, de toda grossura, né? Mas elas geralmente são árvores muito altas, bem altas aqui, e dá aquela impressão de, olha só, daquela impressão assim de que tá nevando, né? Lá no finalzinho, presta atenção aqui, ó. Então, essa aqui é a floresta. E nesse tipo de floresta, existe só uma espécie de árvore, professora? Não. Existem diversas espécies de árvores, né? Por isso que os ambientalistas protegem. Geralmente, os donos de madeireiras gostam de invadir esses ambientes para retirar essa madeira para vender, né? Então, ainda existe
floresta no Brasil, ainda existem pessoas que protegem essa vegetação maravilhosa, né? Porque ela protege o ambiente. Já pensou se tudo isso for desmatado, virar fábrica, virar indústria, acabou o nosso ar puro, né? Então, essas aqui são as florestas. Então, o que é uma floresta, né? É um ambiente com árvores altas, que nascem uma árvore pertinho da outra. Então, é como se fosse, vamos chamar, uma mata bastante fechada. E animal, existem vários animais aí que vivem dentro dessa floresta, né? Aqueles animais, os animais silvestres, né? Os animais silvestres, eles vivem nesse ambiente aqui de floresta, ok? E agora nós vamos conhecer uma outra vegetação bastante, assim, que eu admiro, que eu acho linda, que eu sou apaixonada, que é a vegetação litorânea, né? Que ela é composta por uma vegetação rasteira, as dunas e os solos arenosos do litoral. E além do mais, ela é conhecida, que na nossa ideia praia, a gente já pensa nos coqueiros, aquele coco que a gente chama coco da praia. Então é uma vegetação litorânea que fica próximo às praias, né? Olha só que lindo aqui o mar, né? A praia. Todo mundo gosta. E aqui tem essa vegetação, ó. Aí vem aqui, geralmente tem essas plantinhas que são plantas de região litorânea, né? Aqui tem uma outra, né? Onde tem as dunas que falei, né? São dunas, aqueles várias areias, aqueles coqueirinhos aqui. Aí tem uma outra vegetaçãozinha aqui aquática que fica próximo. Aqui já não é bem o ambiente da gente tomar banho, né? Já é um ambiente assim mais afastado da praia, onde é preparado para o banhista. No caso, essa aqui, ela já tá mais pronta para o banhista. Essa aqui é região litorânea também, só que mais afastada daquela parte onde as pessoas tomam banho, né? Então, essa aqui é a região, é a vegetação litorânea. Vocês perceberam quantas vegetações e quanta diversidade, quanta diferença de uma para outra? Então foi assim, Deus criou a natureza e nós estamos nesse ambiente e é muito interessante conhecer cada parte, né? E conforme os conteúdos vão surgindo, a gente vai se aprofundando um pouco mais nesse nosso espaço geográfico onde a gente habita. Então, pessoal, essa aqui é uma região do Pantanal, que a gente chama região pantaneira, né? Ela possui uma vegetação diversificada, ou seja, ela possui um pouco de cada região. Ela tem um pouco cerrado, ela tem um pouco de floresta, ela tem um pouco de mangue, né? Porque ela tem aqui essa parte aqui um pouco alagada, ela tem essa parte aqui um pouco alagada, ela tem essas árvores altas ao seu redor. E existem vários também animais, principalmente aqui pássaros, gostam muito desse ambiente. Tem um espaço bastante fechado aqui atrás. Então, essa é a região pantaneira, né? A vegetação pantaneira, vegetação do Pantanal, que corre sempre um rio e tem essa vegetação atrás aqui, né? Com árvores, umas longas, umas mais altas, outras, né, espécies aqui menorzinhas, os pássaros. Existe esse ambiente bem fechado, com árvores bem próximas uma das outras, né? Então, ela é uma vegetação diversificada, requer um pouquinho de cada uma das vegetações, ela abrange um pouquinho de cada. Tem essa região aqui, né, como eu já falei, manguezal, aqui nessa parte aqui, né, a gente observa que a água é diferente dessa, aqui já é um rio mais limpo, e essa aqui já é um rio aqui, ó, observem que aqui ela já é mais suja, né, já parece mais um encontro de um mar com um rio, e já dá mais aquela impressão de mangue, né, então é isso. A nossa aula de hoje sobre a vegetação, apresentei essas vegetações para vocês. No livro de vocês tem imagens parecidas, tá? Explicando cada tipo de vegetação, assim como eu expliquei. Tem uma atividade lá, você vai fazer. Qualquer dúvida, falem comigo, me perguntem, mandem áudio, mandem mensagem, que eu estou aqui à disposição de vocês, ok?